Estimados irmãos e amigos, que Deus em sua palavra nos dê a verdadeira sabedoria e o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Amém. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. E assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Deus de fato resolveu enlouquecer a sabedoria e o pensamento humano. Ou melhor dizendo, não enlouquecer, mas mostrar que de fato ela é loucura. Naturalmente, o nosso jeito humano de pensar é totalmente diferente do jeito que Deus pensa. Nós pensamos que temos que ir até Deus. Deus, ao contrário, mostra que foi preciso Ele vir ao nosso encontro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O ser humano pensa que merece ser salvo pela sua dignidade, pelo seu merecimento, pela sua caridade ou até mesmo pela sua honestidade. Mas Deus mostra que todos são indignos, porque quem falha em um só mandamento, seja ele por pensamentos, por palavras, por ações ou por omissões, é culpado de quebrar toda a lei. E o nosso pecado faz com que percamos a nossa dignidade. O ser humano naturalmente pensa nas coisas imediatas, do aqui e agora. E Deus diz: coloquem os seus olhos, o seu pensamento, a sua mente nas coisas lá do alto. A fé cristã nos propõe um novo jeito de pensar, um novo jeito de ver e de viver a minha relação pessoal com Deus e também essa relação com o meu próximo. Afinal, a vida e a fé sempre andam juntas. A teologia e a prática sempre estão de mãos dadas. E assim também deve ser conosco. Aquilo que dizemos crer deve ser sempre condizente com aquilo que nós vivemos. Nós estamos no domingo de Ramos, e a partir deste final de semana, nós iniciamos a Semana da Paixão de Cristo. E nesse momento nós lembramos a razão pela qual Jesus veio ao mundo. O texto diz que ele se esvaziou a si mesmo, deixando de lado o seu estado de exaltação, de Deus, e vindo ao estado de humilhação, assumindo o nosso lugar. E assim nós compreendemos e cremos que Deus nos abraçou pelo seu sacrifício, assim como o pai do filho pródigo o abraçou quando este o encontrou. Nesta noite nós lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi um momento único. A multidão estava eufórica, em festa. Enfim, Jesus será o nosso rei. As pessoas gritam, estendem suas roupas, balançam os seus ramos, saudando o novo rei. Bendito que vem em nome do Senhor. O que passava na mente daquelas pessoas? O que aquelas pessoas esperavam de Jesus? E o que Jesus pensa a este respeito? O que Jesus quer entrando em Jerusalém? Qual é a vontade de Deus em revelar este evento para nós nesta noite? O texto, logo após a leitura de hoje, relata que Jesus, vendo aquela multidão, conhecendo o coração delas, a fé, as crenças e a vida daquelas pessoas, Jesus chora. Jesus lamenta profundamente. A multidão provavelmente aguardava um governo terreno, um libertador político das garras do Império Romano. E esse é o nosso jeito lógico de pensar e humano, do lucro, da vantagem, da vaidade e do interesse próprio. Mas esse príncipe
não vem montado num cavalo branco. Ele vem num jumentinho que nem é dele, é emprestado. Que rei é esse que não atende às minhas expectativas? Que rei é esse que com a sua comitiva deveria ir a um palácio, vai ao templo, vai à igreja? Não, esse Jesus definitivamente não pensa como nós. Deste Deus eu não preciso. Então a euforia acabou. Jesus não pensava e não pensa como nós. Não somos nós que moldamos o seu pensamento. As pessoas largaram seus ramos, viraram as costas, e Jesus vê ao redor e observa tudo, sem dizer uma só palavra. Ele segue adiante com seus 12 discípulos. As pessoas não entenderam. Muitos ainda hoje não entendem. Mas Jesus veio para estabelecer um novo jeito de nós pensarmos a nossa relação com Deus. Ele veio derrubar a ideia do nós para Deus e veio trazer a realidade de Deus para nós, Deus em nós e Deus por nós. Ele veio derrubar os conceitos humanos de autojustiça, de se relacionar com Deus mediante um merecimento. Jesus veio estabelecer o jeito de pensar a partir da fé, da salvação pela graça e da misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte. Jesus veio derrubar o jeito de fazer para ser e estabelecer o jeito crer para ser. Nós olhamos novamente nesta noite o texto da carta aos Filipenses e vemos que Jesus, antes mesmo de nos chamar para servi-lo, ele se coloca como aquele que veio nos servir. O Deus que deixa de lado a sua majestade divina, desce às profundezas da miséria humana, que enfrenta fome, enfrenta sede, sono, escárnio, cuspidas e mortes. Esta é a humanidade de Jesus. Ele é rico e se faz pobre. É Deus e se faz homem. É livre e se faz escravo. É o autor da vida e deixa-se matar. O texto da epístola diz: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e se fez um igual a nós. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. A pior morte, a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. Jesus fez isso não porque ele precisava, ele fez isso por mim. E fez isso por cada um de vocês também. Se nós não compreendermos esse sacrifício de Jesus, será impossível nós compreendermos o nosso relacionamento pessoal com Deus. Se nós compreendermos, iremos perceber a morte e a ressurreição de Jesus com toda a sua grandeza e com todo o seu consolo que o mundo, nos olhos humanos, não consegue ver. Porque nós enxergamos somente o que está diante de nós. Se nós compreendermos a razão pela qual Jesus veio ao mundo, nós seremos capazes de pensar a nossa relação com o próprio Deus, que não é uma relação de merecimento, não é uma relação comercial, nem de tirar vantagem, não é uma relação de pronto socorro, não é uma relação de patrão e empregado, mas é uma relação de resgate e de gratidão. É uma relação de pai e filho. É uma relação de pecado e perdão. Salvos pela graça. Então nós entenderemos também um novo jeito de pensar a nossa relação com Deus e com as pessoas ao nosso lado. Naturalmente, nenhum de nós aqui gosta de perder. Ninguém gosta de abrir mão do seu direito ou daquilo que lhe pertence. Nós queremos é ser servidos. Todos nós queremos ganhar. Deus aqui nos propõe um novo modelo. Jesus mostra que abrir mão, o servir, o esvaziar-se possibilita um novo jeito de ganhar. A viver o genuíno cristianismo.
O verdadeiro cristão molda a sua vida no espírito e no sentimento de Jesus Cristo. Quem tem esse pensamento vai compreender o que é ser igreja. Entenderá por que Paulo escreveu esta carta aos Filipenses como uma carta de alegria e de gratidão. Quem pensa como e a partir de Jesus quer se envolver, quer trabalhar, quer ofertar, quer exaltar o nome do Senhor, que são temas que na carta de Filipenses estão em destaque, porque eles sabiam qual era a correta relação deles com Deus, movidos pela graça. Nós somos desafiados a compreender o que é o amor de Deus na prática. O amor de Deus para conosco. E viver esse amor em relação às pessoas que estão ao nosso lado. Mas também a nossa relação não de pagamento para Deus, mas de gratidão. Curiosamente, contrariando o pensamento humano, quanto mais nós doamos, a tendência é que mais nós tenhamos, mais nós receberemos. Tente observar isso um pouquinho no seu relacionamento familiar, por exemplo. Não espere que os filhos o respeitem para ser um bom pai. Mas seja um bom pai e provavelmente os teus filhos te respeitarão. Não tente obrigar o seu cônjuge a fazer as coisas como você quer. Experimente abrir mão de algumas coisas. Experimente servir, escutar, considerar. Experimente ceder. Experimente amar mesmo quando não há motivo para fazê-lo. Tente ter um pouco de empatia. Experimente perdoar mesmo quando o teu orgulho está ferido e você tem todo o direito de não fazê-lo. Experimente um novo jeito de pensar e de viver. Experimente. Experimente deixar Deus ser Deus todos os dias da sua vida e conduzir os seus passos. Experimente não confiar na sua autojustiça, porque ela vai te levar ao desespero. Mas confiar na justiça de Deus, no obediente e humilhado Jesus por ti. Experimente se esvaziar do seu orgulho, da sua autopiedade, do seu merecimento e ganhe. Ganhe o perdão de Deus, ganhe o seu amor e ganhe a salvação que Jesus te comprou. Isso é virar a cabeça para baixo. Isso é mostrar um novo jeito que Deus nos oferece a sua graça. Experimente ouvir o que Deus tem a te dizer, ao invés de simplesmente confiar nas coisas do teu coração, que é doente e cheio de falhas, e muitas vezes ele te afasta dos caminhos do Senhor. Experimente fazer uma análise da tua vida, um PET scan, aos olhos dos 10 mandamentos, e perceberás o quanto precisas de ajuda. Todo o sofrimento do mundo será pouco para apagar os teus pecados, se você tiver conhecimento e convicção deles. Experimente. Experimente deixar de lado o seu orgulho, as suas desculpas, a sua preguiça, o seu ego, a sua raiva, a sua ira que queima dentro de você. Experimente deixar de lado os seus pecados e pare de mentir para você mesmo, porque eles te levarão cada vez mais longe de Deus. Em vez disso, siga os passos de Jesus. A Semana Santa nos convida a fazer isso. Lembre que todo aquele que se humilhar será exaltado. E só será exaltado porque Jesus se humilhou, chorou e entrou na sua vida e entrou na cidade de Jerusalém, como dito no Evangelho de hoje. Porque Jesus veio ao nosso encontro. Nada de glamuroso, mas num gesto singelo, em cima de um animal singelo, como o momento do batismo, uma cena tão singela e simples, mas com um significado tão profundo para a nossa vida. Ali nós somos adotados e abraçados no amor do Pai. E ali nós temos motivos para cantar de alegria, para louvar, para viver, para servir. Portanto, que o nosso modo de pensar nos permita olhar para os lados e não somente para o nosso próprio umbigo. Receba Jesus hoje mais uma vez como o Rei da sua vida, aclamando como Senhor, aqui pela palavra, também na hora da Santa Ceia, onde Ele vai te encontrar.
e vai te abraçar. Afinal, a mensagem da cruz é loucura para o nosso pensamento, também para os que se perdem. Mas aos olhos da fé, é o poder de Deus que nos torna salvos, é o poder de Deus que nos torna filhos, é o poder de Deus que nos torna novas criaturas. Que Deus abençoe a nossa Semana Santa. Sigamos os passos de Jesus. Amém.